Olá, gente, vamos aqui a mais um vídeo com a ajuda de Papai do Céu, se assim ele quiser nos ajudar. Eu não sei se vai dar para falar dos dois textos, né? Mateus 1:25, onde além daqui o rodapé da Bíblia de Jerusalém, alertar que Maria sempre virgem, Mateus 1:25, é produto de dogma, e os textos nas Bíblias edição pastoral, Ave Maria, foram manipulados. Está aqui escrito. Essa Bíblia aqui é editora Ave Maria, né? Edição Ave Maria. Aqui mesmo foi manipulado, ó. E sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz ao seu filho, que recebeu o nome de Jesus. A Bíblia de Jerusalém traz o texto como está no texto em grego. Traz o texto como está em grego. A diferença é que aqui conheceu, no grego está o imperfeito, porque o tempo verbal no grego é diferente do tempo no português. O propósito do verbo no grego é mostrar a qualidade, o tipo da ação. Fala o como aquela ação foi realizada, diferente do português, que é o quando. No grego, a importância do verbo, o propósito do verbo é o como a ação foi feita. Está aqui na gramática, essa gramática aqui, noções do grego bíblico, na página 25, olha o que é que reza aqui. Tempo verbal no grego, é importante prestar atenção às diferenças que existem no tempo verbal no grego e em português. A função verbal no grego. Em português, o tempo verbal é usado primordialmente para expressar o momento em que uma ação é praticada, no presente, passado ou futuro. Não é assim no grego, onde essa ideia quase não está presente no tempo verbal. Apenas no modo indicativo ela é percebida e só nessa maneira secundária. A função principal do tempo verbal em grego é expressar o aspecto, isto é, a qualidade, o estado ou tipo da ação. Isso significa que o tempo verbal no grego indica, por exemplo, se uma ação está em andamento, em progresso, se desenvolvendo ou se já foi concluída, acabada. Também pode transmitir a ideia de um estado em que o resultado é ação acabada anteriormente. Ó, tu que tem sido agraciada, que foi adulterada na Vulgata Latina, onde tirou o verbo na voz, né, passivo, particípio perfeito passivo vocativo feminino e colocou logo o plene gratia. Ou seja, tanto Mateus 21:25 como Lucas 1:28 foram adulterados. Então, vamos ver aqui se vai dar para poder falar sobre os dois. Aqui, como diz aqui Mateus 1:25, está diferente, aqui, ó, mas não a conheceu. Aqui diz o quê? Aqui, ó, e sem que ele a tivesse conhecido. De fato, sem ele tivesse conhecido, ela concebeu. Mas só que o texto reza diferente, gente. Aqui, ó, pegou a interpretação de Lucas 1:34. Como vai ser isso se eu não conheço o varão? Né? Pegou a interpretação lá, arrancou aqui essa parte que diz e não a conheceu até. Inclusive, o dicionário de Carlos Rusconi, se você ler tanto o Mateus 1:25, que aqui, ó, o correto é, mas não a conhecia, que aqui está como conheceu, até o dia em que ela dá luz. Ou seja, tanto é que aqui no rodapé, ó, a letra H diz o quê? O texto não considera o período ulterior e por si não afirma a virgindade perpétua de Maria, mas o resto
do Evangelho, bem como a tradição da Igreja, a supõe. Sabe como quer dizer supor no grego, a palavra suposição? Dogma, que vem do verbo dokel. Eu acho, suponho, penso, considero e imponho. Dicionário de Carlos Rusconi, página 135, da Paulo Livraria, edição 2003. Está aqui o que é dogma. Dogma é dito, lei, ordem, decisão, decreto. Dogma vem de quê? Vem do verbo dokel. Está aqui embaixo. Dokel aqui, dokel. Dokel quer dizer o quê? Eu opino, estimo, penso, acho, resolvo, decido. Sabe como um certo juiz está fazendo agora, ignorando a Constituição, as leis, e querendo determinar de acordo com o que ele acha, com o que ele pensa, como todo bom ditador? Toda ditadura é assim, gente. Ignora as leis, as determinações, a Constituição, os direitos e impõe aquilo que o ditador quer. Então, o que é dogma? É uma lei, é um edito, é uma determinação, é uma decisão, é um decreto, é uma ordem com base no quê? Na crença, no achismo, na opinião ou no pensamento daquele que quer impor. Então, voltando aqui para Mateus 1,25, onde está aqui, ó. E sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz. Sem que ele a tivesse conhecido. Aqui tira completamente a ideia que o texto grego diz que o quê? José não manteve relacionamento sexual com ela até o dia em que ela deu à luz. Tanto é que o dicionário de Carlos Rusconi também denuncia isso. Onde que está isso? Na página 210. Dicionário de Paulo Rusconi, da Paulo Livraria, edição de 2003. Se vocês quiserem comprar, parece que no dia 20 tem desconto, todo dia 20 tem desconto. Página 210. Eu já falei em outro vídeo sobre isso aqui, ó. Réus mais ru, que quer dizer o quê? Até que ou até o qual. Aqui Mateus 26, 36, até quando? Até o momento em que, até que, para indicar pontualidade ou conclusão. Réos mais um indicativo, Mateus 2,9, e réos ru, ou seja, até que, mais indicativo, Mateus 1,25. Aqui na Bíblia Ave Maria, você acha, cadê aqui o termo até que? E sem que ela tivesse, entendeu? Cadê? Tivesse conhecido, cadê? Até que, agora aqui na Bíblia de Jerusalém, você encontra. Que diz o quê? Mas não a conheceu, José recebeu em casa, mas não manteve. O que é conhecer, gente? O que é conhecer? No grego, Adão conheceu a Eva, se eu não me engano, em Gênesis capítulo 4, conheceu a Eva e ela concebeu. Conhecer quer dizer, é o eufemismo para relacionamento sexual. Então, mas não a conheceu até o dia que ela deu à luz. Como é que está no texto grego? Vamos ver aqui. Isso aqui é um aplicativo católico, Bíblia Trilingue, que infelizmente a gente não acha mais no aplicativo, porque já saiu de linha, já saiu do Google Play, sei lá como é, Play Store. Aqui um 25. Aqui a Vulgata Latina, né? E no et non cognoscebat eam donect peperiti filio sum primogênito et vocavit nomen eius Iesum. Aqui, ó. E não a conhecia, que aqui é o verbo, que é o verbo perfeito, ou imperfeito de gnosco, ou seja, não a conhecia, que é um eufemismo para relacionamento sexual. No caso,
Aí o que é que diz aqui o verbo? Ó, aqui, ó. Preposição reos, rus, tá vendo aqui? Reos, que é até que, mais o pronome relativo no genitivo ro. Como diz o dicionário de Carlo Rusconi, e ainda cita o texto, mas boa parte das Bíblias católicas você não vai achar até que, o termo até que, em Mateus 1,25, porque o texto foi manipulado, foi completamente mutilado. Você não vai achar aqui, ó, como está aqui na edição Ave Maria, onde o texto, aqui, e sem que ela tivesse conhecido. Gente, está completamente modificado. De fato, foi sem ela ter relacionamento com José que deu à luz, mas o texto originalmente diz que o jejum sexual de José durou até que ela parisse, e aí faria o que diz a lei a respeito do nascimento do filho homem. Tantos dias para o filho homem, para apresentar, e tem um período de purificação, que eu não lembro agora o texto, e tanto tempo quando nascesse uma menina. O que faz o tempo verbal do imperfeito no grego, segundo a gramática grega? Qual o propósito do imperfeito? Vamos ver aqui, na gramática, na página 129, diz aqui, ó, o significado e ação do imperfeito é semelhança ao do presente, expressão contínua, só que desta vez localizada no passado. O imperfeito pode indicar uma ação que no passado era frequente, repetida ou habitual. Entendeu? Para sua representação gráfica, sugere traço contínuo que em algum momento termina. Ou seja, José não ficou para sempre sem ter relacionamento, como o próprio texto em grego e aqui na Bíblia de Jerusalém. E a Bíblia de Jerusalém ainda diz aqui, ó, no rodapé, como eu mostrei a vocês. Ó, ó o que é que diz aqui no rodapé. Ó. O texto não considera o período ulterior e por si não afirma a virgindade perpétua de Maria. Mas o resto do evangelho você não vai ver nenhum evangelho afirmando, nem supondo, bem como a tradição faz o quê? Que é o significado da palavra dogma, que é o quê? Supõe. E aí já ouvi dizer, Maria suposta sempre virgem, gente. Vamos aqui ver o resto aqui, o tempo imperfeito. Aqui na gramática fundamental, página 28, fala aqui sobre o imperfeito. O imperfeito expressa uma ação que foi contínua por algum tempo no passado, mas que já cessou. A ação pode ter sido continuada, habitual, intermitente, etc. O que é determinado pelo contexto e pelo significado do verbo. O que é que diz aqui no texto em grego, gente? Que eu mostrei aqui a você. Ó. E não a conhecia, não mantinha relacionamento sexual, não conhecia a ela, até que pariu um filho e chamou o nome dele Jesus. Aqui também está adulterado nesse aplicativo. Ó. E sem que tivesse relacionamento. Não diz aqui não. Não disse sem que tivesse relacionamento. Diz o quê? E não a conhecia até. Volto para o dicionário de Carlo Rusconi. O que é que diz aqui a respeito dessa preposição aqui, gente? Ó. O que é que diz? O povo fica se preocupando em estudar. Em vez de estudar o texto, a hermenêutica do texto, fica se preocupando em repetir dogma. Aqui, ó. Reos, ru, épsilon, ômega, estigma, omicron e y. Reos, ru. Como é que tá aqui no dicionário de Carlo Rusconi? Aqui, gente, ó. Reos, ru. Mais indicativo, indicando o quê? Que aqui é imperfeito do indicativo. Diz o quê? Mateus 1,25, que indica o quê? Até quando? Até o momento em que, ou seja, até o momento em que pariu, até que pariu, para indicar o quê? Pontualidade e ou conclusão. Quando ela concluiu,
o período gestativo que ela deu à luz e diz o quê? Enquanto ela não deu à luz um filho, o qual chamou o nome Jesus, gente. Então, mesmo manipulando os textos, o próprio dicionário aqui, da Paulo Livraria, de Carlo Rusconi, na página quanto aqui? 210, denuncia, assim como também o mesmo dicionário de Paulo Rusconi aqui, no verbo haritol, denuncia que está faltando o verbo aqui em Lucas 1,28, que por causa da Vulgata Latina, não apenas adulterou o texto, arrancando o verbo particípio perfeito, passivo, indicativo, feminino na segunda pessoa do singular. E colocou um atributo que é único e exclusivo do Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz aqui, ó. O verbo haritol. Haritol é haritosa, particípio passivo, que é haritomai. Que haritomais tem um agraciado. Na voz ativa é o quê? É conceder. Conceder graça, encher de graça, agraciar. Já no passivo é o quê? Ser enriquecido, ser enchido, ser acumulado de graça. Que é o quê aqui, ó? Voz passiva. Lucas 1,28. Se o próprio dicionário diz, gente, que ó, acumulado de graça, é cheio de graça, enriquecido de graça. O próprio contexto, mesmo na Bíblia adulterada, aqui em Lucas 1,28, mesmo a Bíblia adulterada, está dizendo, aqui Lucas 1,28, olha o que é que diz aqui Lucas 1,28, no versículo 30, olha o que é que diz, ó. O anjo disse, não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Esse termo aqui, gente, cheia de graça, isso é adulteração, que começou a falar isso a partir da Vulgata Latina. Como é que está no texto em grego? Vou pegar aqui outro aplicativo católico, de novo, mesmo aplicativo católico. Aqui também tem o Bible Hub, só que aqui está com defeito. E aqui ainda está com mais uma adição além. Né? Ainda tem outra adição aqui, Bible Hub. E entrando o anjo perante a ela, disse, Haire keharitomene. O que é keharitomene? É o particípio perfeito passivo do verbo haritol. Como está aqui, ó. Que eu mostrei aqui no dicionário de Carlos Rusconi, na página 492. É o particípio perfeito aqui do verbo haritol. É o particípio perfeito passivo. Como é que está aqui? Ó, que é haritomene. É a mesma terminação aqui, gente. Ó, mene. Aqui em cima, menem. Aqui é desposada. Perante uma virgem que havia sido. Porque, volto de novo a dizer aqui, ó. O tempo verbal no grego é diferente do tempo verbal no português. O tempo verbal no grego se preocupa em dizer o como, diferente do português, que se preocupa em dizer o quê? O quando. O que é o tempo verbal, o perfeito no grego? O tempo perfeito no grego é um tempo de características peculiares que não se encontra correspondência exata em nossa língua. Expressa um estado atual que geralmente é resultado de um acontecimento no passado. Ou seja, não é cheia de graça, é agraciada. Aqui, ó, as maneiras que pode traduzir. Você precisa estudar o texto para ver qual é a ideia que está querendo expressar o texto em grego, para aí você passar para o português. Não é você botar uma tradução de acordo com o dogma. Melhor maneira de traduzir
o perfeito grego para o português é mediante ao pretérito perfeito composto, eu tenho desatado, né? Eu tenho agraciado, no caso, né? Mesmo assim, em algumas ocasiões, pode ser mais apropriado usar outros tempos, como o pretérito perfeito, eu desatei, ou também o presente, eu desato, dependendo do contexto e da ênfase que o texto grego queira expressar. Por exemplo, Paulo fala ali em Romanos, acho que é 5:9, o amor de Deus foi derramado na nossa versão. Só que em grego não é assim, não. O amor de Deus tem sido derramado, ou seja, derramou e permanece ali. Como disse só, tem chovido muito aqui, né? Por que alguém diz isso, que tem chovido muito aqui, ou que não tem chovido aqui? Vamos aqui, a característica que está aqui no texto grego. Como eu falei, ó, a terminação aqui, que é feminino, ó. Como é que está aqui, ó? Mene, menem. Entendeu como é que tá? Ó, mene no indicativo, menem no acusativo. Como é que tá aqui? 28, ó, mene, menem, que tá no acusativo. Perante, ó, sempre a terminação com esse, parece o nosso V aqui, que é o nun, nun no grego. Tá vendo aqui? Parece o nosso V, depois dessa letra aqui que parece o nosso H, que é o eta. Ó, perante a donzela que havia sido, ela foi deposada, voz passiva, desposada a um homem, o qual o nome José, proveniente da casa de Davi, e o nome da donzela Maria. E ao entrar, que aqui é um particípio, ou entrando, que pode ser traduzido para, já que aqui está como um advérbio circunstancial, pode ser traduzido como uma oração subordinativa, ou então no gerúndio. Ou entrando, ou então ao entrar, o anjo perante a ela disse: salve, ou alegra-te, ó tu que tens sido agraciada, o Senhor contigo, o Senhor contigo. Bendita tu entre as mulheres. Aqui é acréscimo. Isso aqui é acréscimo. Bendito tu entre as mulheres. Deixa eu ver se não é acréscimo. O outro precativo aqui, católico aqui, eu acho que está diferente. Acho que esse aqui é acréscimo, ó. Isso aqui é acréscimo. É acréscimo mesmo. Isso aqui é acréscimo. Isso aqui com certeza, aqui, é da Vulgata Latina, é acréscimo. É acréscimo. É acréscimo. Deixa eu ver aqui o aplicativo. Até aqui no texto em grego, gente, já tem acréscimo. Que absurdo. Vamos ver como é que tá aqui. Aqui é bendito. Tá como bendito. Aqui é acréscimo. É. Aqui eles pegaram aqui do versículo 42 e colocaram aqui, ó. Aqui é um acréscimo que tiraram aqui do versículo. É que nem Romanos 8. Isso também na Bíblia Protestante pegaram Romanos 8. O versículo 1 e acrescentaram, se eu não me engano, é o versículo 4. Isso é um perigo, gente, ficar colocando acréscimo, porque quem lê aqui geralmente não estuda, não se aprofunda, não sabe. Aqui, ó. É um acréscimo que tiraram daqui. Ó, bendita também tá na voz passiva, no particípio. Deixa eu ver. Tá na voz passiva aqui. El logêmene. Aqui tá na voz passiva também. Então, aqui em cima na voz passiva, ela foi agraciada. Esse plene, cheio de graça, gente, o termo cheio de graça é único e exclusivo usado para o Senhor Jesus. Tá aqui, ó. Isso é adulteração, gente. Tá escrito lá em Mateus, em Apocalipse 22, no final, que aquele que acrescentar, aquele que tirar ou acrescentar qualquer coisa, será acrescentado todas as pragas.
E aquele que tirar alguma coisa, será tirado o seu nome no livro da vida. Bom, voltando aqui para o tempo verbal, o particípio perfeito. O particípio perfeito, aqui, a melhor maneira de traduzir o perfeito no grego, aqui como o termo aqui que eu falei é o particípio perfeito, o keharitomene, aqui ó, Haire, alegra-te, ó, seja feliz, é uma saudação, salve. Keharitomene, ó o que diz aqui o aplicativo católico, fazer gracioso, dotar de graça, ou seja, está na voz, no indicativo, como diz aqui no dicionário católico de Carlos Rusconi, que é o verbo, ó, tá vendo aqui? Haritol, como é que tá aqui? Haritol, como é que tá aqui nesse outro aplicativo católico? Lucas 1, 28, que é o quê? Cadê 20, 28? Aqui, keharitomene, que é o quê? Ó, haritol, que significa o quê? Tornar, aceito, ser altamente favorecido, concedido gratuitamente. E, gente, graça é algo sem mérito. Não é nem favor, é graça. Ela foi agraciada. Ela não foi favorecida como alguma... É agraciada. Porque favor tem mérito. Graça é algo sem nenhum mérito. Ela foi agraciada por ser o invólucro onde está lá escrito o verbo se fez. O povo não lê Hebreus capítulo 3, não lê Provérbio capítulo 8, não lê os textos de João capítulo 1, principalmente no texto grego. Não lê em João capítulo 8, onde Jesus diz, antes que Abraão existisse, eu sou. A partir do versículo 51 até o 59. Não lê Mateus 22, a partir do 42, 46, onde Jesus deixa claro que ele não é descendente de Davi, apesar de ter nascido de Davi, e Paulo explica isso. Jesus nasceu na descendência de Abraão, mas ele não é descendente de Abraão. Vai estudar a Bíblia, povo. Então, o próprio dicionário de Carlos Rusconi fala aqui que o verbo haritol está aqui na voz passiva, ó, em Lucas 1, 28, mas a maioria da Bíblia católica, ou quiçá, quem sabe, todas elas, o texto está adulterado e não tem o verbo na voz passiva relativo a Maria dizendo agraciada. Arrancaram o texto, arrancaram o verbo aqui, o particípio perfeito passivo, keharitomene, cadê? 32, 28. Adulteraram, gente, o texto, fizeram um Frankenstein no texto, tiraram a palavra keharitomene e colocaram o que aqui, ó? Cadê? Gratia plena. Isso aqui é a partir de Jerônimo, com a Vulgata Latina. Quem é que é pleno de graça, segundo o Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 14. Aqui no 14, gente, bota logo por terra, dizer que Jesus foi gerado no ventre de Maria. Jesus não foi gerado não, gente. Ele se gerou. E o palavra carne fez a si e tabernaculou entre nós e vislumbramos a glória dele. Glória como do único gerado da parte do Pai. Pleres haritos, kai aleteias. Pleno de graça e de verdade. O único que é pleno de graça e de verdade, gente. Tanta palavra plena como graça e verdade é profunda. Porque a ideia de verdade, que é aqui, ó, aleteias, que você pega o prefixo a,
que é o alfa de negação, mais o letes ou leteia, que é do verbo lantano, que quer dizer lantano ou leteia quer dizer escondido, e aletheia quer dizer não escondido, ou seja, que é manifesto, que é trazido à tona, que é revelado, que é conhecido. E quando você se aprofunda nesse verbo lantano, gente, é aquele que sustenta, que mantém. Por isso que está escrito em Hebreus capítulo 1, versículo 2, que através dele foi criada todas as coisas. O versículo 3, a tradução real do texto ali, a interpretação é: ele é a manifestação física e temporal e a reprodução exata da substância do Pai, né, que está lá no versículo 1, Deus, o qual fez ele herdeiro, e ele sustenta todas as coisas. Ele quem? Jesus. Ele sustenta. Gente, se ele sustenta e ele foi quem fez todas as coisas, no versículo 3, no capítulo 3 de Hebreus, diz que Deus quem edifica tudo, quem constrói tudo. E no versículo 1 de João, do capítulo 1, diz que ele estava no princípio com Deus e Deus era ele. E o versículo 3 de João 1 diz que todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que existe existiu. E no versículo 14 de João 1 diz que ele fez a si mesmo. Como é que pode dizer que ele é produto de Maria, gente? Então, ou a gente se aprofunda na Escritura, ou vai continuar sendo guiado por dogmatismo, como Paulo alerta no Colossenses capítulo 2 e capítulo 3. Amém? Aqui tá bom o vídeo já está muito grande. Então, aconselho que você leia de fato a palavra, entendeu? Para você entender que esse verbo que está arrancado dos textos, a partir da Vulgata Latina, foi manipulado. Por isso que eles não permitiram outra tradução em latim, né? Foi proibido. O modo perfeito indica a tradução desse particípio no nominativo tendo desatado, que eu já mostrei em outro vídeo. E a voz passiva é tendo sido desatado. Só para indicar aqui, ó. O particípio perfeito por si próprio não localiza a ação no tempo, isto é, não indica quando, em que momento a ação ou estado que descreve deve ser imaginado. No entanto, é possível vislumbrar quando pode ser concebido aquilo que o particípio perfeito expressa em relação à ação do verbo principal ao qual o particípio está subordinado. Ou seja, se no estado que resultou de uma ação acabada anteriormente, ou se na ação acabada no passado que resultou em um certo. Ou seja, a graça, gente, foi uma ação de Deus para com ela. Por isso que ela é a voz passiva. E como eu disse, é o mesmo verbo na mesma voz, onde diz que ela foi deposada. Vou mostrar mais um texto em grego aqui, que é o texto analítico. Se você quiser, vá na Bible Hubble. E olhe que é muito bom esse site, ele é católico. Tem até o aplicativo dele, mas infelizmente está em inglês. Se você baixar o aplicativo, se você souber inglês, aqui. Perante a Virgem que havia sido deposada, aqui ó, particípio, verbo, particípio, perfeito, passivo, ativo, feminino. E aqui ó, verbo, particípio, perfeito, passivo, vocativo, feminino. É a mesma terminação, gente, aqui ó. Mas como o povo não quer fazer exegese do texto, não quer analisar o texto em grego, quer pegar a versão de acordo com sua conveniência, texto manipulado, que é uma versão da versão, ou seja, da Vulgata Latina, e quer achar pelo em ovo. Amém? Então, se você quiser se aprofundar, vai estudar os textos de fato. Se não, vai continuar no seu dogma. E outra coisa, a primeira pessoa a ouvir o evangelho, gente, está lá em Gálatas capítulo 3. Se você está interessado, e a primeira pessoa a crer no evangelho está lá em Romanos capítulo 4 capítulo 5. Se eu não leio, eu nunca vou saber. Amém? A paz.